Olá, nobres vassalos. Eu sou Luca Wittpossalski, Lucas Docas, e nesse vídeo, novamente, que eu não estou gravando com minha aparência aqui à mostra, falarei para vocês sobre os palácios na Idade Média. Eu não lembro quem que fez essa pergunta aí. Acho que foi a professora Paula, mas eu só acho que pode ser que eu esteja errado aí. E esse é um tema realmente interessante. Por quê? Porque palácios na Idade Média era uma coisa rara, uma vez que haviam castelos. E o próprio castelo já era a fortaleza, o local de segurança e o centro de governo e poder da região. Porém, obviamente, houveram palácios também. Primeiro, para começar o vídeo, vamos explicar uma diferença bem clássica. O castelo, uma fortaleza, significa uma fortaleza habitável, onde, por exemplo, o nobre vive, governa, sei lá. O castelo é sinônimo de fortaleza. Palácio é sinônimo de uma sede de poder. Não significa fortificação. Palácio em nenhum momento significa fortificação. Significa uma sede de poder. Pode ser a moradia de um nobre, pode ser uma moradia real, ou local onde o rei executa seu poder, apesar de não viver necessariamente nele. Então, palácio é isso. Castelo, palácio, centro de poder. Castelo, moradia fortificada, ou fortaleza. Tendo isso já esclarecido, como eu já falei aqui logo no começo, o nobre poderia muito bem mandar da sua própria casa ou da sua própria fortaleza. Então, muitas vezes quando havia um castelo em determinado lugar, não havia necessidade de um palácio propriamente dito. Sim, palácios foram coisas muito comuns após as unificações nacionais, quando já não haviam guerras pelo poder dentro de determinado país. Então, eles passaram a se tornar muito comuns após as unificações nacionais. Porém, eles eram muito raros na Idade Média. Mas eles existiram? Eles existiam, sim. Em alguns casos bem específicos, que eu irei comentar aqui neste vídeo. Em primeiro lugar, se a gente levar a interpretação ao pé da letra, todo nobre que tivesse sua mansão particular fora da torre de defesa que ele tinha para ele, essa mansão seria o seu palácio, teoricamente. Se a gente levar ao pé da letra. Porém, palácio, aquele ambiente suntuoso, grande, coisa assim, aí já estamos falando de outra coisa, né? Mas eles haviam sim na Idade Média, principalmente em Roma, quando falamos dos palácios papais. Sim, os palácios dos papas. Por quê? Porque o papa, na Idade Média, principalmente após a cristianização do mundo, ele passou a não temer ameaças de ninguém. Quem que ia guerrear contra o papa? Então ele poderia ter a sede do poder dele sem lá grandes fortificações. Primeiro por isso, e segundo porque a cidade de Roma em si era uma cidade fortificada. E esse é um outro exemplo clássico onde podemos encontrar palácios na Idade Média. Palácios ficavam dentro de cidades que já eram seu próprio castelo. Lógico, haviam cidades fortificadas com castelos anexos a elas. Castelos poderiam estar anexos a cidades fortificadas, mas dentro de cidades muito bem fortificadas poderiam haver palácios ao invés de castelos. O nobre ou a junta comercial, ou o que quer que seja, poderia controlar a cidade a partir de um palácio e não de um castelo, de uma estrutura não fortificada dentro da cidade já fortificada. Esse era um outro caso que poderia acontecer com razoável frequência durante o período medieval. Além deste caso aqui específico, outras coisas que poderiam acontecer durante a Idade Média, para palácios haverem, ser um palácio de mera formalidade, construído por outros propósitos com o nobre que já possuía seu castelo. Voltando a gravar aqui, eu estava falando sobre os palácios. Eles poderiam existir em cidades muradas quando não havia necessidade de ser um castelo adicionado a elas, uma vez que poderiam haver castelos que tivessem identidades muradas, mas poderiam também ser palácios. Porque assim, né, vamos ser sinceros, o que define o que é palácio? Castelo é mais a fortificação em si. Então, uma construção de poder que não tenha funcionalidade defensiva que fique dentro de uma cidade murada é um palácio. Enquanto o castelo vai continuar tendo seus muros, fortificações e coisa assim. O palácio vai ser meramente estético se tiver alguma coisa. Ou não vai protegê-lo como um todo. E como eu falei também, os palácios papais. Sim, Roma é um dos lugares que mais concentra palácios medievais, porque Roma, durante a Idade Média, era a cidade dos papas, ninguém atacava aquele lugar. Então, o Vaticano, por si só, é formado por um monte de palácios. Apesar de haver castelos papais também, de períodos do começo da Idade Média, né? E o que mais eu poderia dizer? Apesar de falar muito essas coisas... Ah, sim, uma coisa importante. Outros tipos de palácios que poderiam ocorrer com certa frequência na Idade Média, e esses sim eram comuns, eram sedes de grandes companhias, as guildas. As guildas poderiam ter seus próprios palácios quando fossem muito poderosas, tivessem que ter um grande centro administrativo de poder para eles. Então, haviam também palácios mercantis, palácios de guildas, palácios de mercadores muito ricos, uma vez que, lógico, eles poderiam ter os castelos deles também, mas às vezes eles moravam na terra de um nobre, e o nobre não autorizava eles a ter o castelo deles, e se montavam um palácio para ter
uma residência suntuosa, bonita e, sim, para mostrar o poder deles, mas ao mesmo tempo eles não poderiam desafiar o poder militar do nobre, né? Então esse é um caso de palácio que poderia haver também. Agora, esse é o único caso de palácio da Idade Média que a gente normalmente costuma ver em filmes, séries e outros retratos. Normalmente palácios medievais são completamente ignorados. A gente tem a imagem dos palácios do pós-medieval ou do antes do medieval, muitas vezes, mas a ideia do medieval, do palácio, é muito difícil de ser retratada nos dias de hoje, com exceção dos palácios mercantis. Este sim você irá ver em muitos lugares. No próprio filme O Hobbit você vê isso, o palácio lá do administrador da cidade, não um castelo, não é fortificado. Ele é meramente um administrador mercantil da cidade, por consequência tem um palácio assim. Ou no Game of Thrones, a guilda dos alquimistas produzem o fogo vivo, ou fogo grego lá. O fogo vivo é uma retratação do fogo grego, transformado em mitologia pra série só. Mas isso é detalhe pra outra coisa. Ali também é um palácio, mas palácios mesmo são muito difíceis de serem retratados, porque é o que eu falei no começo do vídeo, não é uma coisa tão cotidiana da Idade Média assim, e provavelmente talvez o mais cotidiano sejam os mercantis mesmo, e isso reflete a realidade. Porém, em alguns jogos vocês vão ver palácios que imitam castelos, e nesse caso, ou eles são de períodos posteriores à Idade Média, a inspiração deles, ou eles são castelos, apenas apelidaram de palácio no jogo, uma vez que palácios medievais são coisas muito raras. E acho que por esse vídeo é isso, nobres vassalos. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Aproveitando aqui uma horinha de tédio que eu vim visitar os pais da Ana, eu saí com meu carro, vim até a praça aqui da cidade pra gravar. Por isso vocês não estão... Quer dizer, eu comecei a gravar ele na casa dos meus pais. Esses vídeos eu tô guardando tudo cortado ultimamente, porque tempo tá foda, né? E por esse vídeo é isso, nobres vassalos. Até a próxima. Like se gostou e falou.